Falando nessa questão, a gente tem 2 minutos para o intervalo, Edson, mas eu lembrei aqui, é muito comum também, por exemplo, numa reunião lá na casa espírita mediúnica, vem um espírito com determinada característica. Depois da reunião, o médium relata: olha, durante o dia eu pensei nessas características, eu senti alguma coisa que esse espírito relatou, eu já vinha como se antecipando a comunicação que iria ocorrer à noite. Isso é comum de acontecer? É mais comum do que se imagina, e é uma das coisas que mais assustam as pessoas que começam a estudar a doutrina espírita e que descobrem que tem mediunidade. Aí quer dizer que o espírito está comigo o tempo todo, está me É, acompanhando desde cedo. Os espíritos estão à nossa volta, gente. então aí. Isso assusta as pessoas, tá, Cláudio? As pessoas querem jogar os espíritos num umbral, entendeu? Para Hum, ficar distante delas. fica Mas lá. eles estão à nossa volta. E para que haja uma comunicação efetiva, uma comunicação que seja, vamos assim dizer, que seja de fato proveitosa, é necessário que haja sintonia, né, entre o espírito e o médium. Hum. E essa sintonia ela vai se dando ao longo de algum tempo. Pode ser durante o dia, pode ser durante uma semana, a depender do tipo de necessidade da comunicação. Quanto mais, se ela tiver que ser mais fiel possível, porque o médium interfere na comunicação, tá, Cláudia? Outra coisa que a gente tem que entender também, a gente pode explorar mais para frente depois do Vamos, intervalo, vamos falar isso né? depois do intervalo. É, A gente só para tá. encerrar então, quanto mais fiel possível, né, de se acontecer, há necessidade da sintonia e às vezes isso tem que acontecer antes da reunião. A gente vai falar disso mais no intervalo. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. O Edson, a gente estava falando dessa questão do médium sentir, né, durante o dia, semanas até. Os cursos acabam ensinando um pouco, os cursos na casa espírita, acabam ensinando um pouco a pessoa a lidar melhor com a sua mediunidade? Com certeza, e esse é o grande objetivo, né? A gente não pode esquecer por que as pessoas aportam as casas espíritas, né? A maioria aporta, hoje eu diria que é mais ou menos, mas uma boa parte É. aportam justamente por questões mediúnicas, problemas mediúnicos que sequer sabem que tem. Né? Por exemplo, influências, a pessoa às vezes está vendo alguma coisa, ouvindo coisas desse tipo. Né? Isso aí são mais patentes. Mas, quando a pessoa está, por exemplo, se sentindo desesperançada, em processos, né, de se sentir de alguma forma sendo levada para um campo de insatisfação, de se sentir mal com ela mesma, de, por exemplo, entrar até num processo, né, de depressão, podem ser influências. Tá? Às vezes até sintomas físicos, né, de algumas doenças, coisas desse tipo, também podem ser influências. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagine você que desencarna lá a vozinha e acabou desencarnando com um problema no estômago, vai, tá? Aí de repente passa um dia um neto, começa a ser dores do estômago. Ninguém vai fazer correlação, né, entre a vozinha e o neto. Entendi. E aí esse neto continua com dores de estômago, aí vai fazer os exames, faz colonoscopia, faz endoscopia e não descobre nada. Aí vai numa casa espírita, passa lá por um tratamento e some. Eu não estou querendo dizer, tá, com isso, que toda dor de estômago é efeito espiritual. Estou usando um exemplo apenas, que é Cada mais caso é um comum do que a caso. gente imagina, da influência, né, dos espíritos. Aí a pessoa aporta na casa espírita, ela começa a fazer o curso. Aí eu estou falando das que vão para o curso, tá certo? Porque a Uhum. maioria não quer fazer o curso, fica lá só ouvindo as palestras e tomando passe, né? Eles vão para aquilo que eu chamo de ritual, vai, a casa espírita. E estão perdendo uma tremenda oportunidade de aprender, né? Coisas fantásticas que podem transformar a sua vida.
Mas aqueles que entram no curso, Cláudio, começam a entender essa questão das influências, o quanto que elas podem, sabe, absorver ou não, como elas podem se proteger disso através dos seus próprios pensamentos, das suas atitudes, dessas conversas mentais que você pode ter com a entidade, né? E você pode, através disso, perceber. Tem alunos que, inclusive, começam a perceber melhor as coisas, né? A perceber coisas que antes eles não percebiam e por aí afora. Quando entram no ambiente, sentir a diferença de ambiente. Tudo isso faz parte do desenvolvimento mediúnico, que tem a ver, na verdade, com a pessoa conhecer. Ela saber que isso é possível e ela se integrar, de integração e se entregar, né, de você se colocar à disposição para esse aprendizado. Sim. Então, de fato, os alunos aprendem sim a como se proteger, né, e como entender que se está ou não sendo influenciado através dessas percepções que eles vão desenvolvendo, que na verdade, né, Cláudio, já estão com elas, mas estavam abafadas porque elas estavam travadas em função da não aceitação ou de não confiança naquilo.